Fala pessoal, como vão vocês? Tudo bem por aí? Professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com você para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos, estudando o crime de roubo. Nós já iniciamos o estudo desse crime, nós só vamos agora neste momento dar sequência, tá bom? Vamos lá? Olha lá, crime de roubo. O que nós vamos falar neste momento? Nós vamos falar sobre o roubo impróprio. O roubo impróprio ele se encontra no parágrafo 1º do artigo 157, tá? Parágrafo 1º do artigo 157. E diz o seguinte: na mesma pena incorre quem? Olha aqui, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a obtenção da coisa para si ou para terceiro. De novo, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade, olha aí, a fim de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Pessoal, quando nós iniciamos o estudo do crime de roubo, eu dei uma visão panorâmica para vocês e expliquei o que nós temos no roubo impróprio. Presta atenção. No roubo impróprio, o indivíduo, primeiro, ele subtrai a coisa para depois empregar a violência ou grave ameaça. Com qual intuito? Com qual finalidade? Com a finalidade dele assegurar a impunidade, ou seja, ele conseguir fugir, ou assegurar a detenção da coisa, tá? Então, isso é o roubo impróprio. O indivíduo primeiro, então, subtrai a coisa e depois emprega violência ou grave ameaça. A diferença para o roubo próprio é que no roubo próprio, primeiro ele emprega violência ou grave ameaça para depois subtrair a coisa. Beleza? Então você tem que estar muito claro isso na sua cabeça. Roubo próprio, 157 caput, primeiro violência ou grave ameaça, depois a subtração da coisa. Roubo impróprio, olha aí, roubo impróprio, primeiro ele subtrai a coisa, tá vendo? Logo depois de subtrair da coisa, ele emprega a violência ou grave ameaça. Então, primeiro ele subtrai, depois ele emprega a violência ou grave ameaça, com qual intuito? Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Beleza? Então, esse aí é o roubo impróprio do parágrafo 1º. Agora, nós vamos entrar no parágrafo 2º. Nós vamos entrar no parágrafo 2º. O parágrafo 2º nós temos uma causa de aumento de pena. No parágrafo 2º nós temos uma causa de aumento de pena. Tudo bem? O parágrafo 2º diz assim, ó, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então, quando é que o crime de roubo terá a sua pena aumentada de 1/3 até a metade? Vamos lá? Olha aí. Inciso número 2. Professor, por que você não colocou o inciso número 1? Porque o inciso número 1 está revogado. Então, não tem importância para nós. Começa do inciso 2. Olha lá. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, preste atenção. Se o crime de roubo é cometido por 2 ou mais pessoas, eu tenho um crime de roubo agravado. Eu tenho um crime de roubo com um aumento de pena de 1/3 até a metade. Quando nós estudamos o crime de furto, eu falei assim, galera, preste atenção, porque eles misturam as qualificadoras do roubo com as causas de aumento as qualificadoras do furto com as causas de aumento do roubo. Professor, como assim? Se você se recordar, o furto, quando ele é praticado em concurso de pessoas, ele é um furto qualificado. Já o roubo, quando ele é praticado em concurso de pessoas, ou seja, por 2 ou mais pessoas, é um roubo com aumento de pena. Então, cuidado, porque vocês vão ver muito isso.
o crime de furto tem várias qualificadoras. E essas qualificadoras do crime de furto, muitas delas são causas de aumento de pena aqui no roubo. Uma delas está aí a prova, concurso de pessoas. Se o crime é praticado por 2 ou mais pessoas, no roubo aumenta a pena, no furto qualifica o furto. Beleza? Vamos lá? Inciso 3º, também terá causa de aumento de pena se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente, olha aqui, isso aqui é importante, e o agente conhece tal circunstância. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. O Mévio, ele sabe que o Tício é um office boy de uma empresa, o Mévio sabe disso. E o Mévio sabe que toda quinta-feira ele sai com uma grande quantia de dinheiro do escritório para depositar no banco. Então ele está ali planejando aquele roubo, num determinado dia então ele assalta e rouba o Tício, rouba os valores que estão com o Tício. Perceba que nesse caso eu tenho roubo com essa causa de aumento de pena. Por quê? Porque a vítima estava em serviço de transporte de valores. E o mais importante, essa circunstância era do conhecimento do Mévio. O Mévio sabia disso. O Mévio sabia. Agora, e se por um acaso o Mévio está ali procurando uma vítima para praticar o crime de roubo e ele acha o Tício, subtrai o valor do Tício. Aí o Mévio, pô, acertei a boa hoje, hein? Ou seja, o Mévio não tinha conhecimento de que o Tício fazia transporte de valores. Nesse caso, não se aplica essa causa de aumento de pena. Ok? Foi por isso que eu destaquei aí para você. O agente tem que conhecer tal circunstância. Qual circunstância? Que a vítima está em serviço de transporte de valores. Ok? Show de bola. Próxima, a número 4. Tá aí? Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Outro exemplo aqui. Observe. Se o Mévio ele subtrai um veículo e leva esse veículo, tá? Leva esse veículo para outro estado, eu tenho essa causa de aumento. Se ele leva para outro país, eu tenho essa causa de aumento. Mas se ele leva para outra cidade do mesmo estado, não tem essa causa de aumento de pena. E perceba aqui mais uma coisa. O furto, quando o indivíduo subtrai um veículo automotor, leva para outro estado ou para o exterior, o furto ele é qualificado. O furto ele é qualificado. Agora, quando o indivíduo rouba um veículo e leva para outro estado ou para o exterior, eu tenho roubo com aumento de pena. Cuidado com essas associações porque cai muito em prova. Beleza? Subtração de veículo automotor leva para outro estado ou exterior, o furto é qualificado. Já o roubo é um roubo com causa de aumento de pena, tá? E cuidado, só vai ter a aplicação se for para outro estado ou para outro país. Se ele leva para outra cidade do mesmo estado, não é essa causa de aumento de pena. Ok? Seguindo, olha aí. Número 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Primeira informação e a mais importante que eu vou te dar sobre o inciso 5º, pode anotar aí. É considerado crime hediondo. É considerado crime hediondo, tá bom? O roubo com restrição da liberdade da vítima é considerado crime hediondo. Vou te dar um exemplo. O Mévio, ele quer subtrair objetos que estejam dentro de um caminhão. Ele então aborda o caminhoneiro e obriga esse caminhoneiro a dirigir até determinado local. Perceba, eu tenho um roubo
com a restrição da liberdade da vítima. O motorista tem a sua liberdade de ir e vir restrita até que ele transporte o veículo até o local indicado pelo MEV. Isso é um roubo com restrição da liberdade da vítima. E cuidado, é um crime hediondo. É um crime hediondo. Beleza? Seguindo, inciso número 6, olha lá. Inciso número 6, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Você vai se recordar dessa circunstância também lá no crime de furto. Lá no crime de furto, se há subtração de substância explosiva, acessório, que conjunto ou isoladamente possibilita a fabricação, montagem ou emprego, se é furtado, é furto qualificado. Se é roubado, é roubo com aumento de pena. Tá? É quando o indivíduo ele vai ali subtrair o explosivo. Para quê? Para utilizá-lo numa explosão de caixa eletrônico. Tá? Ou então, ele não vai subtrair, ele não vai roubar o explosivo já pronto, mas ele vai roubar, subtrair os acessórios para que ele possa fazer o quê? A montagem desse explosivo. É um roubo com causa de aumento de pena. Se for um furto, é um furto qualificado. Beleza? Seguindo aí, chegamos então no inciso número 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego, olha lá, de arma branca. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Professor, o que é uma arma branca? Para ser bem didático para você, é aquilo que não é uma arma de fogo. Pronto. O que não é arma de fogo é arma branca. Uma faca, um facão, um pedaço de pedra, um martelo, uma foice e assim por diante. Se o indivíduo se utiliza de qualquer desses objetos que eu disse para você aqui, uma faca, por exemplo, para subtrair algo de alguém, eu tenho crime de roubo com aumento de pena. Eu tenho crime de roubo com aumento de pena. Arma branca, tá? Arma branca. E cuidado, o roubo, quando o indivíduo se utiliza de uma arma branca, não é crime hediondo. O roubo, quando o indivíduo se utiliza de uma arma branca, não é crime hediondo, tá? É uma causa de aumento de pena do crime de roubo. Ele vai ter a pena ali aumentada de 1/3 até a metade. Faca, facão, foice e assim por diante, tá? É uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena, tá? E mais, não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Beleza? Então, peço vocês muita atenção sobre o roubo agravado, que está no parágrafo 2º do Código Penal, está no parágrafo 2º do Código Penal, que vai fazer com que a pena aumente de 1/3 até a metade quando houver concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. E, por fim, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Aqui, peço um pouquinho mais de atenção de vocês com aquelas circunstâncias que causam o aumento de pena no crime de roubo e que qualifica o crime de furto. Toma cuidado, porque eu estou te dizendo, na hora da prova, eles misturam isso aí para induzir você a erro. Tranquilo? Maravilha. Então, podemos seguir. A gente chega no parágrafo 2A. E no parágrafo 2A, nós também vamos encontrar, mais uma vez, o quê? Uma causa de aumento de pena. Aumenta-se a pena em 2/3. Perceba que o parágrafo 2A aumenta a pena ainda mais. No parágrafo 1º,
no parágrafo... Primeiro, não, desculpa. No parágrafo 2º, nós também temos uma causa de aumento, de 1/3 até a metade. No parágrafo 2A, nós também temos uma causa de aumento, só que ela é maior agora. Agora ela é de 2/3. Agora ela é de 2/3. E quando é que irá se aumentar em 2/3? Número 1, olha aí. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Opa! Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Turma, se o crime de roubo é praticado com uma arma de fogo, a pena também vai aumentar. E vai aumentar em 2/3. E vai aumentar em 2/3. Presta atenção. Se ele pratica o crime de roubo com uma faca, a pena aumenta um pouco, de 1/3 até a metade. Se eu tenho uma arma de fogo, a gravidade aumenta, a pena também tem que aumentar. Então, a causa de aumento aqui é de 2/3. A causa de aumento aqui é de 2/3. E mais, roubo praticado com arma de fogo é crime hediondo. Vou falar de novo. Roubo praticado com arma de fogo é crime hediondo. É crime hediondo. Professor, mas é qual arma de fogo aí? É aquela de uso permitido, restrito ou proibido? Não faz diferença. Não faz diferença. Roubo praticado com arma de fogo, independentemente da arma de fogo, é crime hediondo. É crime hediondo. Pode ser uma arma de fogo de uso permitido, é crime hediondo. Pode ser uma arma de fogo de uso restrito, é crime hediondo. Pode ser uma arma de fogo de uso proibido, é crime hediondo. Não interessa a arma. Não interessa. Se ele está portando uma arma de fogo, é crime hediondo. Aí vem a pergunta da sua prova. E se o indivíduo está portando um simulacro? Se o indivíduo está portando uma arma de brinquedo, e aí? Aplica-se a causa de aumento de pena? Turma, não se aplica. Não se aplica. Bota uma coisa na sua cabeça. Arma de fogo é aquela que lança projétil. Arma de fogo é aquela que lança projétil. Um simulacro lança projétil? Não. Um simulacro não lança projétil. Uma arma de brinquedo lança projétil? Não. Então não é arma de fogo. Arma de fogo é aquela que lança projétil. Se o simulacro não lança projétil, se a arma de brinquedo não lança projétil, não é arma de fogo. Se não é arma de fogo, não há causa de aumento de pena. Ou seja, o indivíduo vai responder pelo roubo simples. O indivíduo vai responder pelo roubo simples. Ok? Mas, por outro lado, se ele está se utilizando de uma arma de fogo, aí sim nós temos essa causa de aumento de pena, independentemente de qual seja a espécie da arma. Beleza? Aumenta também de 2/3, olha lá, inciso número 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato que cause perigo comum. Olha o detalhe aqui de novo. Olha o detalhe aqui de novo. Olha o detalhe aqui de novo. Esta mesma circunstância lá no crime de furto qualifica o furto. Aqui no roubo é uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena. Então, se eu tenho um crime de roubo sendo praticado com rompimento de obstáculo através de um explosivo, o que eu tenho aqui? Roubo de caixa eletrônico. Roubo de caixa eletrônico. Se eu tenho roubo explodindo o caixa eletrônico, eu tenho roubo com uma causa de aumento de pena de 2/3. De 2/3. Por quê? Porque ele praticou o roubo rompendo o obstáculo com explosivo. Eu tenho aqui um roubo com causa de aumento de pena e aqui nós vamos aumentar em 2/3. E aqui nós vamos aumentar em 2/3. Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir então. Vamos agora para o parágrafo 2b. O parágrafo 2b, turma, também é uma causa de aumento de pena. Ó, dobra a pena. Olha lá. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.
Aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Como é que você vai entender o crime de roubo? Presta atenção para você poder entender. Não é só decorar, eu já falei, decorar não resolve. Você tem que entender. Decorar não resolve, você tem que entender. Olha só. Se o crime de roubo é praticado com uma faca, com uma arma branca, eu tenho aqui, ó, primeiro patamar. Primeiro patamar. É uma causa de aumento de pena, aumenta de 1/3 até a metade. Aí nós vamos subir um degrau, que é o roubo com arma de fogo, que é mais grave. Aí eu aumento de 2/3. Agora, se a arma de fogo, subo mais um patamar, é de uso restrito ou proibido, a pena dobra. A pena dobra. Tá? Então perceba que vai aumentando a gravidade da situação, vai aumentando a causa de aumento de pena. Aumenta a gravidade, aumenta a causa de aumento de pena. Tudo bem? Tranquilo? E eu vou voltar a reforçar para você: o crime de roubo praticado com arma de fogo, independentemente da espécie, é crime hediondo. É crime hediondo. Tá bom? Então perceba aí que nós temos no parágrafo 2A duas causas de aumento de pena: se o roubo é com arma de fogo ou se há destruição ou rompimento do obstáculo mediante explosivo. No 2B, nós também temos uma causa de aumento de pena, só que aqui agora diz arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí vai se dobrar a pena. Vai se dobrar a pena. Beleza? Maravilha. Chegamos, então, ao parágrafo 3º do crime de roubo. E aqui eu reputo ser o parágrafo, um dos parágrafos, né, que o segundo também, com a arma, também é bem interessante, mas um parágrafo bom para cair na prova. Bom para cair na prova. Olha lá. Se da violência resulta, número 1, lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos de multa. Se gera a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos em multa. Turma, o que nós temos aqui no parágrafo 3º? O que nós temos aqui no artigo 157, parágrafo 3º? Nós temos o roubo qualificado. Nós temos o roubo qualificado. Então, não tem como você confundir as qualificadoras do roubo com as qualificadoras do furto. Não tem como confundir. Porque o roubo, ele só tem duas qualificadoras. O roubo só tem duas qualificadoras e elas estão aí. A primeira qualificadora do roubo, lesão corporal de natureza grave. Quando eu tenho resultado, lesão corporal de natureza grave, o roubo, ele é qualificado. Ou, quando eu tenho como resultado a morte, o roubo é qualificado. E aqui, no parágrafo 3º, inciso 2, quando o resultado é a morte, nós temos o chamado latrocínio. Nós temos o chamado latrocínio. Perceba que no Código Penal não está escrito latrocínio. Se você procurar em todo o Código Penal, você não vai achar latrocínio. Latrocínio é o nome que foi popularmente dado ao roubo que tem como resultado a morte, tá? O roubo que tem como resultado a morte. Cuidado, porque não é certo dizer roubo seguido de morte, não é certo, tá? Porque o latrocínio, o agente aí pode primeiro matar para depois subtrair, pode, sem problema nenhum, tá bom? Então, tecnicamente é o roubo com resultado morte. Roubo com resultado morte, tá? Vamos dar uma atenção especial aqui para o crime de latrocínio, porque esse crime traz muita dúvida de vocês, alunos. Olha só aqui o seguinte. O latrocínio, olha lá, o latrocínio, ele é um crime complexo. O latrocínio é um crime complexo. E o que isso quer dizer? Crime complexo é aquele que é formado por dois tipos penais. Crime complexo é aquele que é formado por dois tipos penais. O latrocínio, então, é formado pelo roubo
e pelo homicídio. A união dos dois, eu tenho o crime de latrocínio, que é um crime complexo. Ele é formado pelo roubo mais o homicídio, tá bom? Agora, presta atenção. Há possibilidade do latrocínio ser tentado? Há tentativa de latrocínio? Há tentativa de latrocínio. E um outro fato. Se o agente não leva o bem, o latrocínio é tentado ou consumado? O latrocínio é tentado ou consumado? Turma, de uma vez por todas, eu vou sanar todas essas dúvidas de vocês agora. E você vai dominar o crime de latrocínio. Qualquer questão que for cair na sua prova sobre latrocínio, você não vai mais errar. Pensa comigo. O Mévio está se preparando para ir a uma joalheria e de lá subtrair joias valiosas. Essa é a intenção, esse é o dolo. É ir à joalheria e subtrair essas joias. Ele então vai a essa joalheria. Ele entra na joalheria, subtrai essas joias, só que no momento em que ele está saindo, o segurança aparece. Ele então saca a arma, atira, mata o segurança e vai embora. Tudo bem? Vamos analisar este exemplo em que eu dei, fracionando. O latrocínio não é o roubo mais o homicídio? Fraciona as duas que fica mais fácil de você analisar. Quer ver? Vem comigo. Olha só. É roubo mais homicídio. Tudo bem. No exemplo que eu dei, a vítima morreu? Sim. Então eu tenho a morte. Ele subtraiu os bens? Subtraiu. Então perceba, a morte e a subtração foram consumados. Se a morte é consumada, a subtração é consumada, o latrocínio ele é consumado. Ele entrou, subtraiu. Quando estava indo embora, teve que matar o segurança. Matou. O homicídio foi consumado, o roubo foi consumado. Ou seja, o latrocínio é consumado. Acredito que aqui é fácil de você visualizar. Correto? Ele subtraiu as joias, teve que matar o segurança. Roubo consumado, homicídio consumado, latrocínio consumado. Fica fácil, tá? Agora, imagine o seguinte. Ele se deslocou até a joalheria. No momento em que ele entra na joalheria e começa a subtração, o segurança aparece. Ele saca a arma, dá um tiro no segurança, acerta a perna do segurança e vai embora sem levar as joias. E o segurança, com esse tiro na perna, também não morreu. Tá bom? Vamos analisar agora esse exemplo? Olha lá. A morte foi tentada, o segurança não morreu. E a subtração também foi tentada, porque ele não levou os bens. Ou seja, quando o homicídio é tentado, quando o roubo é tentado, o latrocínio ele é tentado. Ok? Sem dúvida nenhuma. Ele é tentado. Tranquilo? Então, se morte tentada, homicídio tentado, roubo tentado, o latrocínio é tentado. Está aí a prova de que há possibilidade sim do latrocínio ser tentado. Tudo bem? Maravilha. Pensa comigo agora. Ele vai à joalheria, entra, subtrai as joias. No momento em que ele está saindo com as joias, ele aparece o segurança, ele saca a arma, dá um tiro no segurança, acerta a perna do segurança e vai embora levando as joias. E o segurança não morre. Vamos analisar agora e vem comigo, presta atenção. Nesse caso, ele atirou, mas o segurança não morreu. O homicídio ele é tentado. Mas ele subtraiu as joias, ou seja, o roubo é consumado. Turma, presta atenção. Quando a morte é tentada, quando o homicídio é tentado e o roubo é consumado, eu tenho tentativa de latrocínio. Vou falar de novo. Quando o homicídio é tentado, o roubo é consumado, eu tenho
tentativa de latrocínio. Eu tenho tentativa de latrocínio. Eu sei que sua cabeça está a mil aí agora. Calma que eu vou te explicar a lógica disso aqui. Vou te dar o último exemplo. Calma, porque eu vou te dar a lógica. Imagina agora que ele foi na joalheria, entrou, iniciou a subtração, mas o segurança apareceu. Ele sacou a arma, matou o segurança e foi embora sem levar as joias. Ele matou o segurança e foi embora sem levar as joias. E aí? Aqui está a sua grande dificuldade, mas isso acaba agora. Presta atenção. Olha lá. Se eu tenho o homicídio consumado e o roubo tentado, presta atenção que eu vou ter o latrocínio consumado. Eu vou ter o latrocínio consumado. Turma, vamos entender isso aqui de uma vez por todas para que fique claro para você, tá bom? Olha só. Nós temos um crime complexo. Nós temos um crime complexo, correto? Ele é formado por dois tipos penais. Se ele é formado por dois tipos penais, olha lá, eu tenho aqui um crime complexo. Ele é formado por dois tipos penais, em que eu tenho dois bens jurídicos tutelados diferentes. Por quê? No crime de homicídio, qual é o bem jurídico tutelado? É a vida. No crime de roubo, qual é o bem jurídico tutelado? É o patrimônio. Então eu te pergunto, qual é o bem mais valioso? Qual é o bem que tem mais valor? A vida ou o patrimônio? É lógico que é a vida. É lógico que é a vida. E se é a vida, nós temos que dar mais valor à vida. Então, de agora para frente, presta atenção. Quando vier uma questão sobre latrocínio na sua prova, o que você vai observar? Você vai observar se a vítima morreu ou não morreu. Porque se a vítima não morreu, o latrocínio é tentado independentemente se foram ou não foram levados os bens. Agora, se a vítima morreu, o latrocínio é consumado, independentemente se foram ou não foram levados os bens. Não importa os bens. O que importa é a vida, que é o crime, que é o bem jurídico de maior valor. O que importa é a vida. É o bem jurídico que tem mais valor. Então, a partir de agora, falou latrocínio, olha a vítima. Morreu, é consumado, independentemente se levou ou não levou os bens. Olha a vítima, se ela não morreu, o latrocínio é tentado, independentemente se levou ou não levou os bens. Tá? Guarda isso aí para você, porque isso é muito importante. Isso vai te ajudar a não errar nenhuma questão dessa na prova. Ok? Beleza. Olha ali. Boa noite, Cinderela. Empregada que tranca os patrões no quarto. E aí? Imagina comigo. O Mévio foi para uma balada, conheceu uma moça, papo vai, papo vem. No papo ele conseguiu perceber que a moça tem muita grana, muita joia em casa. Ela mora sozinha. Na hora que ela distrai, ele, ó, puf, boa noite, Cinderela no copo. Ela toma, apaga. O Mévio pega ela, leva para casa, chega em casa, coloca ela na caminha, cobre ela, dá um beijinho na testa, boa noite, querida, e ó, mão nos seus bens. Joias, dinheiro, computador, notebook, celular, e vai embora. Segundo exemplo, a empregada chega para trabalhar, os patrões estão dormindo, ela vai lá no quarto, tranca os patrões, abre a porta para a galera entra para subtrair os bens. Enquanto o pessoal está ali subtraindo os bens, o patrão acorda, tenta sair do quarto e não consegue. Ela percebendo esse movimento, chama a galera e eles vão embora. Nesses dois exemplos eu tenho furto ou eu tenho roubo? Eu tenho furto ou eu tenho roubo? Presta atenção aqui. Eu sempre venho batendo na tecla de que o meu ensino ele é muito democrático.
Eu ensino para aquele que nunca estudou direito, ele vai aprender o direito penal. Aquele que estudou o direito penal, ele vai aprimorar comigo. Então, a minha linguagem é muito simples, para que eu possa alcançar essa pessoa, que eu sei que são muitos dos meus alunos que nunca estudaram direito penal. E eu já falei com vocês que qual é a principal diferença entre o furto e o roubo? O furto é praticado sem violência ou grave ameaça, o roubo é praticado com violência ou grave ameaça. E se ficássemos só nessa informação, nessas duas questões, você, meu aluno, iria errar. Por quê? Porque, olha só, ele subtraiu sem violência ou grave ameaça contra a moça. A empregada subtraiu sem violência ou grave ameaça contra os patrões. Então, seria furto, mas cuidado, tá? Essa é uma visão básica, com violência ou grave ameaça, roubo, sem violência ou grave ameaça, furto. Mas, saiba, o roubo, ele pode ser praticado sem violência. O roubo pode ser praticado sem violência. Quando? Quando o agente diminui a possibilidade de resistência da vítima. Quando o agente diminui a possibilidade de resistência da vítima. Perceba. Quando ele coloca o comprimido na bebida e ela apaga, o que aconteceu ali? Ele reduziu a possibilidade de resistência dela. Se ele reduziu a possibilidade de resistência dela, mesmo sem violência ou grave ameaça, o crime é de roubo. Quando a empregada doméstica foi lá e trancou a porta para que os patrões não pudessem sair, ela diminuiu a possibilidade de resistência. Mesmo sem violência ou grave ameaça, ela comete o roubo. Tá? Na grande maioria dos casos, o roubo ele é praticado com violência ou grave ameaça. Mas saiba você, querido aluno, o crime de roubo ele pode ser praticado sem violência ou grave ameaça quando o agente diminui a possibilidade de resistência da vítima. Tá? Então, olha lá. Aqui, o crime é de roubo. Aqui, o crime é de roubo. Por qual motivo que o crime é de roubo? Porque o agente, nos dois casos, diminuiu a possibilidade de resistência da vítima. Tá? Olha aí. Em ambos os exemplos, temos crime de roubo próprio com violência imprópria. Roubo próprio, porque ele aplicou a violência ou grave ameaça primeiro e depois subtraiu a coisa, mas essa não é uma violência real, não é agressão física, é a chamada violência imprópria. A violência imprópria é aquela em que o agente diminui a possibilidade de resistência da vítima. Diminui a possibilidade de resistência da vítima, tá? Então, muita gente só tem conhecimento dessa primeira parte do artigo 157 aqui. Olha lá. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ponto. Ponto. Esquece de ler o restante. Ou depois de havê-la, por qualquer motivo, reduzido à impossibilidade de resistência. Tá? Reduzido à possibilidade de resistência. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, é possível praticar o crime de roubo. É possível a prática do crime de roubo sem violência ou grave ameaça quando o agente reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Beleza, pessoal? Então tá aí. Este foi o crime de roubo. Lógico, evidente. Se ficar qualquer dúvida, se precisar de qualquer esclarecimento, é só você mandar uma mensagem que eu estarei aqui pronto para lhe responder. Beleza? A gente segue com a matéria na próxima aula. Um abraço, até mais. Tchau. Valeu!